Olá a todos. Eu gostaria de iniciar com uma fala bastante informal e me incluir nessa reflexão online muito interessante que a Rede TIG está propondo. E eu gostaria de trocar com vocês a respeito da palavra transgeracional que eu descobri num texto da Júlia Kristeva. Esse texto foi feito para um colóquio que teve em setembro em Milão, em 2012, na Faculdade de Teologia. O congresso se chamava Exteriorità di Dio, la fede nell'epoca della perdita del mondo, quer dizer, a fé na época do mundo perdido. E a Júlia Kristeva, ela vai trabalhar com a questão do afeto ou da intensa profundeza das palavras. E ela vai falar nesse texto dos laços afetivos e históricos transgeracionais. E foi aí que apareceu para mim a palavra transgeracional e eu fiquei muito interessada, porque até então eu tinha ouvido falar de intergeracional, e foi pelo afeto e pela essa questão do afeto que surgiu a palavra transgeracional, a questão no fundo das emoções. E aí eu tentei entender melhor essa definição do que seria esse afeto transgeracional. E Júlia Kristeva, ela tem um texto muito interessante no qual ela diz ego affectus est. O eu é afeto, né? É um pouco uma resposta a Descartes, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Sinto afeto, logo existo, né? Sou afetivo, logo existo. E ela vai começar dizendo que existe uma ambivalência nos afetos, né? Existe o horror, a piedade, o pudor, o desgosto, a vergonha, a ira, a angústia, a fobia, o medo, o ódio, a violência, a sensação de morrer, o luto, a dor. Mas existe também a alegria, o júbilo, a ternura, a calma, a quietude, o prazer, a exaltação. São as moradas de Teresa d'Ávila para Júlia Kristeva, quer dizer, nossos afetos são nossas moradas. E para ela, se inspirando de uma citação de São Bernardo, o afeto, ele depende tanto dos sentidos, daquilo que a gente vai perceber com todos os nossos sentidos, do que da nossa vontade intelectual. Ele mergulha o humano no animal para torná-lo nobre. Existiria, portanto, uma escolha de que afetos nós vamos privilegiar em meio aos afetos que nós estamos sentindo. E o Freud vai falar de valor afetivo. Para o Freud, a origem da linguagem é ela mesma afetiva ou paralela ao afeto. O afeto seria uma pré-linguagem ou uma linguagem de segundo grau que nós estaríamos utilizando o tempo todo, né? E no processo de adquirir uma linguagem, ou de usar uma linguagem própria, ou de arriscar uma palavra que seja uma palavra nova, uma palavra de autoria, existe uma necessidade de que essa palavra seja recebida com afeto, com ternura, com
com acolhimento amoroso, porque senão pode ocorrer uma série de distúrbios, de problemas de linguagem, de fala, isso em qualquer nível. Então é muito interessante, porque existe um espaço antes do espaço, que seria um espaço materno, móvel, instável, anterior à linguagem, e mesmo à palavra, à sílaba, ao pai, ao um outro pensamento resulta disso, seria que o afeto é um apensamento, um mergulho submarino, nos quais os termos de representação sensorial, psique, soma, convém melhor do que de mente ou de espírito, né? Então, eu só queria dar essa pequena introdução, explicando que quando nós estamos num contexto de transmissão de conteúdos intelectuais, a cor afetiva que vai acompanhar a transmissão desse conteúdo vai impedir ou vai auxiliar a transmissão, o questionamento, a evolução desse conteúdo, porque o afeto seria uma primeira linguagem, anterior à linguagem, facilitadora da linguagem, ou, pelo contrário, a ausência de afeto nesse momento de desenvolvimento da linguagem prejudicaria a construção, a elaboração da linguagem. Portanto, pensando em termos transgeracionais, em termos de transmissão e recepção e questionamento e elaboração do conhecimento, o afeto é, portanto, um ponto-chave para Júlia Kristeva. Isso seria para início de discussão, porque daí eu comecei a pesquisar e me deparei com uma série de outros autores, na linha dos autores kleinianos, como Bion, Winnicott, que vão definir e cercar melhor essa questão da afetividade nos laços transgeracionais e a importância dessa afetividade anterior à linguagem ou acompanhando a linguagem. Portanto, seria essa minha pequena intervenção e, claro, eu fico à disposição para aprofundar tudo isso e perlaborar melhor essa definição. Mas a minha contribuição hoje para a RedTIG se inscreve nessa problematização do sentido da relação transgeracional, tendo em vista a ausência ou a presença dos afetos e de que afetos se tratam e como eles podem facilitar ou dificultar a perlaboração do discurso comum da rede. Muito obrigado e até breve.